pé. É a 52ª porção semanal e a última desse ano de 5.785. Mas hoje eu não vou falar da paraxá. Hoje eu não vou comentar sobre essa paraxá, e sim sobre um fato que causa um pouco de perturbação. Perturba, né, a gente. Eu queria trazer à memória de vocês aquilo que Yeshua alertou-nos lá em Mateus 24, 37 a 39. Ele fala assim: pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Se você prestar atenção nisso, essa chamada de atenção, esse alerta de Yeshua é perturbador. E me causa espanto, por isso quis falar um pouco sobre isso. E o que me espanta nessa profecia é que Yeshua, ele não fala de pessoas más ou perversas. Ele não está falando aqui de assassinos, ladrões, homossexuais ou prostitutas. Ele está falando de pessoas comuns, como ele mesmo disse, pessoas que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. As mulheres, né, as famílias davam as filhas em casamento. Isso me parece muito normal. Ou seja, ele está falando de pessoas normais, pessoas que tinham suas vidas cotidianas normais, comprando, vendendo, fazendo turismo, devia ter, né? Vamos visitar uma cidade, vamos visitar. Pessoas, vamos dizer assim, boas, como eu e você. Pode ser nosso vizinho, seu vizinho, pode ser o dono do mercado do seu bairro, o padeiro, os funcionários da padaria, ou os funcionários deste mercado. Pode ser os idosos em suas filas preferenciais, né? Nos bancos, sei lá. Podem ser mães passeando nos parques com seus filhos. Podem ter jovens apaixonados planejando seu casamento. Avós passeando com seus filhos no Campo de São Bento, orgulhosos de seus netos. Avós e contando histórias para as crianças. Pessoas indo para escritórios médicos, agricultores trabalhando, homens e mulheres honestos cuidando de suas vidas. Pode ser isso tudo que Yeshua está falando. Vidas normais. Vamos dizer assim, gente do bem. É assim que a gente fala? Gente do bem. Muitos dizem, assim até, né? Eu já ouvi, eu sou do bem, já ouviu isso? A pessoa fala, não, eu sou do bem, não quero briga, eu trabalho, eu sou sangue bom, não tem isso? Tem, né? O problema não é o que eles faziam de errado, porque Yeshua não comenta isso, comenta? Essa profecia, ele não fala não. Ele não fala nada que ninguém está fazendo nada errado. O problema é o que essas pessoas normais não faziam de certo. E, no caso, ignoram a existência do Criador e, obviamente, desobedecem a Ele. Yeshua está falando de pessoas normais que vivem vidas normais,
mas que, na verdade, ignoram a existência de Deus. Mas são sangue bom, são do bem, pagam impostos, politicamente corretos. Hoje tem esse termo, é verdade. Pessoas legais, que você gosta de conversar e tudo, tem um papo bom. Eu gosto, a gente escuta muito esse, agora nem tanto, mas antigamente eu gosto de papear com essa pessoa, porque ela é cabeça, pessoas assim. Amém? Agora pare e pensa comigo. Se Yud Reva Virre tivesse destruído somente as pessoas más, as pessoas perversas no dilúvio, por que morreram milhares de bebês, crianças, jovens, velhos e animais? Todos, exatamente todos que não estavam dentro da arca foram destruídos. Então Deus não destruiu só a prostituta, o bandido, o ladrão, mas destruiu também o gente boa. Foi ou não foi? Porque na realidade só 8 pessoas foram salvas. Então morreu ali no dilúvio gente boa, bebê, idosos, nas filas lá dos bancos da época. Não sei se tinha fila preferencial nos bancos. Devia ter. Então, exatamente todos que não estavam dentro da arca foram destruídos. A resposta a essa pergunta é que o critério nunca foi ser bonzinho, segundo o conceito humano. O critério nunca foi ser gente boa. Esse é um grande erro até da igreja, sabia, gente? O critério é considerar a existência do Criador e, sobretudo, temê-lo e obedecê-lo. E muitas das vezes as pessoas têm uma vida comum ignorando a existência de Deus. E às vezes não é uma vida que você diria assim, que vida ruim, não, uma vida boa, uma vida de bacana, uma vida tranquila, paga imposto, não adultera, cuida dos filhos, cuida da sua própria vida, mas nem lembram que existe um Deus. Na época do dilúvio, obedecer a Deus, andando nos seus mandamentos e também entrar na arca. E eles não o fizeram. Porque Noé ficou 100 anos ministrando. Noé ficou 100 anos falando. Você pode imaginar isso? 100 anos falando para o padeiro, 100 anos falando para o pessoal no parque, 100 anos falando para as famílias, para os idosos, para os próprios parentes dele, porque Noé tinha parente. E às vezes primo de Noé, bacana, aquele primo legal que jogava um futebol com Noé, sei lá, ou passeava com Noé, ou conversava com Noé, não é? Ou marcava um almoço com Noé, ou a família de Noé, porque a família de Noé não era só ele, a mulher e os filhos e as noras. Tinha parente, gente, vizinhos, amigos, pessoas de bom relacionamento com Noé. Talvez muitos deles diziam, olha, Noé já não está bom da cabeça. Porque Noé está construindo aquilo ali falando de uma chuva. Mas ninguém conhecia a chuva. Mas Noé dizia, está vindo. Deus mandou a gente entrar na arca, a porta estava aberta, mas nenhum deles entrou. Aquela vovó de rostinho rosado, branquinha, que faz bolo de laranja quando o netinho chega em casa, ela também não entrou. E o dilúvio a consumiu. Nós precisamos trazer para a nossa memória que, na realidade, o dilúvio não levou só as prostitutas, os violentos, os maconheiros, ou, sei lá, os adúlteros, não. Levou todo mundo, só sobrou Noé. Só sobrou a casa de Noé. Eles não obedeciam a Deus. Por isso foram destruídos por desobediência.
hoje está acontecendo a mesmíssima coisa. A mesma coisa. Quantas pessoas boas, honestas que você conhece que vão à igreja? Porém, poucos abrem as escrituras sagradas para pautarem seus cotidianos e seus caminhos dentro dos mandamentos divinos. Às vezes, dentro da igreja, pessoas, legais, pessoas que a gente até gosta, a gente gosta até da amizade daquela pessoa. Mas eu pergunto para você, quantas dessas pessoas que estão dentro da igreja, de fato se preocupam com as escrituras e de fato pautam o seu cotidiano segundo os mandamentos de Deus? Quantas? Hum? Será que se fosse o dilúvio, elas seriam consumidas no dilúvio? Yeshua falou assim, como nos dias do dilúvio, se davam em casamento, se casavam, vendiam, compravam, trabalhavam, eram gente boa, jogava xadrez, jogava futebol, jogava lá o esporte da época, não importa, mas o que eu quero que você entenda, que eram pessoas com vidas comuns e normais. Mas não entraram. Então foram consumidos. Isso me faz lembrar de uma coisa. O único caminho para a salvação naquela época era a porta aberta da arca. Deus não falou assim, não entre ninguém, Noé, falou? Então podia entrar, não podia? Mas não entrou. Aí você lembra Yeshua falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é? Então eu tenho que seguir por esse caminho. Mas quantos seguem dentro da igreja? Eu estou falando dentro da igreja, porque no mundo não segue mesmo. Estou falando dentro da igreja. Cheia de pessoa comum, cheia de pessoas orando em línguas, cheia de pessoas até com vida, vamos dizer assim, boas. Tudo com a Bíblia debaixo do braço. Vai para a igreja, o pastor prega, abre, lê o que o pastor falou, fecha, chega em casa, deixa a Bíblia e vive a vida comum, sem nem lembrar daquilo que foi ensinado ou falado lá naquele culto. Quantos? Hein? Hein? Que coisa, hein? Não, mas a sua vida cotidiana é mais importante do que aquilo que Deus está ensinando a fazer. É mais importante ser médico, é mais importante ser dentista, ser advogado, ser bancário. O seu trabalho é mais importante do que a obediência a Deus. Porque Yeshua falou, como nos dias de Noé. Quantos parentes bons nossos, quantos pais excelentes para seus filhos? Hein? Tem? Tem ou não tem? Tem. Excelentes. Quantas mães não trazem seus filhos na congregação e entrega para a professora da escola dominical e pronto, está resolvido? Quantas? Gente, eu fiquei escrevendo, fiquei meditando. Falei, Deus, tem misericórdia de nós. Quantos trabalhadores honestos que nem olham para a Bíblia? Quantos? Quantos dentro da igreja que diz, isso aí é histórico? Quantos? Não precisa ler. Lê João. Lê João que resolve. Hoje mesmo eu ouvi. Hoje não, ontem, o pastor falando. Começa lendo, esses pastores que ficam orando na internet. Começa, meu irmão, lendo João. Como é que eu vou começar lendo João, gente? Como é que eu vou começar a ler do meio do livro para frente? E é normal. E aí a pessoa escreve lá, glória a Deus, pastor. Pois é. Eles nem consideram a Bíblia e nem consideram o Criador de fato. Acham que ser honesto é suficiente. Muitos dizem assim: eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu pago meus impostos.
Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Pô, eu nem bebo, nem fumo. Então eu sou bonzinho, eu sou legal, eu sou sangue bom. Costumam dizer assim: Deus está no coração de cada um. Já ouvi muito isso. Como é que você sabe que eu não adoro a Deus? Deus está no coração de cada um. Eles costumam dizer isso. Você já ouviu isso? Porém, a palavra de Yud Revavier nos alerta sobre o coração do homem, ou seja, sobre o nosso coração. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então, nem nós mesmos conhecemos o nosso próprio coração. Então, como é que eu digo assim, meu irmão, eu adoro Deus sim, Deus está no coração de cada um? Fala sério. Fala sério. O coração é enganoso. Essas pessoas estão sendo verdadeiramente enganadas pelos seus corações. Por isso elas dizem assim: Deus está no meu coração. É porque o coração dela está enganando ela, porque o coração do homem é enganoso. Estão sendo enganados pelo seu próprio coração, pois dizem que Deus está em seus corações, porém vivem como se Deus não existisse, não dão a menor importância para a lei de Deus. E quando você diz da lei de Deus, aí eles já falam assim para você: então você agora vai apedrejar os outros? Não é assim que fala? Pois é. Se você segue, você tem que seguir tudo, não param nem para pensar que o Brasil tem um monte de lei, mas nem toda lei incide sobre você. Isso é normal. Tem a lei sobre, sei lá, a criação de gado não incide sobre mim, eu não crio gado. O imposto que tem que pagar por criação de animal em fazenda não incide sobre mim, eu não crio animal. Entende? Se eu não tenho carro e não ando de carro, as leis relativas a carro que incidem nas pessoas que têm carro não incidem sobre mim, ué. É simples assim. Existem leis de Deus que não vão incidir sobre mim. Existem leis que sim, é a mesma coisa. Só que as pessoas não param nem para pensar. Quem disse que eu tenho que apedrejar? Nós já lemos e sabemos que Deus mandou gerar, ou seja, criar tribunais para julgar. Então eu não sou juiz. Isso não incide sobre mim. Deu para entender? Ó, então, eles vivem como se Deus não existisse, rejeitando por completo seus mandamentos. E isso não acontece somente fora da chamada igreja, não. Mas o pior, dentro dela. Sabe, aquele seu vizinho bondoso ou aquele seu amigo honesto provavelmente teriam sido devorados, mortos no dilúvio. Sabe a sua vovó e seu papai e sua mamãe. E aquele garotinho pequenininho, hum? Hein, que você olha. Será que ele teria sobrevivido no dilúvio? Hein? Vou até fazer uma pergunta. E o pastor da igreja? Será que tinha sobrevivido no dilúvio? Sabe aquele seu amigo inteligente, bem-sucedido na vida, mas que acha a Bíblia um livro ultrapassado? Certamente teria morrido no dilúvio. Com certeza. E para onde queria toda a riqueza dele e os bens dele? Hein? Sabe aquelas pessoas que frequentam igreja, nas suas vidas não são, mas as suas vidas não são pautadas nos mandamentos divinos? Será que teriam morrido no dilúvio? Hein? Quantos milhares? Que as pessoas andam com a Bíblia na mão e falam que a lei de Deus acabou, então quantos milhares não teriam sido devorados pelas águas no dilúvio? Hein? Medita comigo. E nós mesmos? Será que nós teríamos obedecido a Yud Revaverê e entrado na porta aberta da arca? Será que nós teríamos entrado? Ou teríamos falado que Noé era sei lá, um louco, um perturbado? Hein? A verdade dói, meu irmão. Só para termos uma ideia, na época do dilúvio, a estimativa, isso é científico, tá? Não sei se está correto,
estimativa de pessoas na Terra era de 10 milhões a 100 milhões de pessoas. Estimativa. Óbvio que dentro dessa estimativa existiam milhões de pessoas violentas, más e perversas. Não existia? Existia. Inclusive, por causa dessas pessoas, o Senhor trouxe o dilúvio sobre toda a terra. A Bíblia fala delas. Veja em Gênesis 6,5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja também Gênesis 6,11. A terra estava corrompida diante de Yud-Heh-Vav-Heh e cheia de violência. Está diferente de hoje? Não. Mas hoje a gente vê violência. Mas hoje você vê pessoas boas? Você vê. Mas as pessoas boas que você vê, quantas delas está buscando a face do Senhor? Quantas? Fora e dentro da igreja. Existem pessoas que entram na igreja, mas não abrem a Bíblia, escutam pregações, querem ouvir profecias, geralmente favoráveis à vida delas, e vão embora. Mas não buscam, de fato, a face do Senhor. Porque Yeshua falou, aquele que vai ser salvo é até a morte. Se até a morte, não importa como eu esteja, o que importa, não importa os bens que eu tenha, ou se Deus me deu ou não deu alguma coisa que eu estou pedindo. O que importa é que eu o reconheça como Senhor dos céus e da terra, ainda que eu venha morrer. Pois é. Estão ensinando um evangelho meio fraco aí. Óbvio que dentro desta estimativa existiam milhões de pessoas violentas, más e perversas. Mas essas pessoas más, perversas e violentas, certamente não era a maioria da população da época. Era? Claro que não. É só você parar para meditar. Existem pessoas violentas hoje? Existem. Ruins? Existem. Mas é a maioria? Não. Da mesma forma que era lá naquela época. Olha aí, ó. Yeshua falou como nos dias de Noé. A gente precisa avaliar as coisas que Yeshua fala, gente, com muito vagar. Porque ele não fala à toa, ele não abre a boca para falar coisa à toa. Ele não abre a boca para, sei lá, para bater um papo, igual a gente faz, de final de semana. Ele não faz isso, não. Quando ele abre a boca e fala uma coisa, é porque o pai está falando para ele falar. Então, se ele diz que a volta dele seria como nos dias de Noé, meu irmão, a gente tem que mergulhar nisso e compreender a totalidade do que ele está falando. Não era a maioria das pessoas ruins, mas não era, gente. Deveria ter fazendeiro lá, pessoa cuidando da sua vida. Mas nem deu ouvido ao que Noé falou. Nem deu ouvido ao que Deus estava estabelecendo. Assim como naquela época a maioria não era de pessoas más, violentas e ruins, hoje também não é. Por outro lado, as pessoas boazinhas, segundo o critério humano, provavelmente fosse a maioria delas, como é hoje. Você pode passear pelas ruas aí, você vai ver um monte de gente boa. Um monte de gente que ajuda, um monte de gente que, sei lá, que coopera com você. Você vai falar, puxa, já até ouvi esse negócio. É melhor que crente. Cuidado com isso, viu, meu irmão? Tenha cuidado com isso. Porém, você pode observar que a maioria foi destruída no dilúvio, ou seja, tanto as más, perversas, violentas e as boazinhas, segundo o critério humano, foram juntamente destruídas. Então Deus destruiu todo tipo de pessoa. A boazinha, segundo a visão humana, e a ruim também. Todas elas foram destruídas, juntas. No final, só salvaram 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas esposas. E sobre Noé é claramente dito que era um homem justo e andava com Yud e Ó, o que é ser um homem justo? Está escrito lá em Gênesis 6,9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Homem justo é porque andava nos mandamentos de Deus. E por que os outros não andavam? Ainda que fossem bonzinhos, sangue bom, pessoa legal. Por quê? Porque não andavam segundo a vontade
segundo os mandamentos divinos. Gente, olha só salvaram outras pessoas. Isso representa a destruição de mais de, isso eu botei aqui, mas deve ter um cálculo sobre isso, né? Mais de 99,999999% de pessoas foram destruídas. Só 8 pessoas foram salvas. Mas por que tamanha destruição? Porque a maioria acreditava que ser gente boa, simpática, generosa, inteligente, sangue bom, politicamente correta, artista famoso, dono de empresa, inteligente, a maioria achava que era suficiente para agradar o Criador. Só que isso nada, isso diante de Deus é nada, é nada. Pensavam que boas intenções humanas bastavam. Ó, você quer ver uma coisa que eu vou pegar? Para pensar comigo. Se você chegar e falar assim, nós queremos pena de morte, todo mundo te chama de quê? De louco. Eles acham que bom é quem diz que não pode ter pena de morte. Isso é bom. Mas segundo o ponto de vista humano, porque segundo o ponto de vista divino, não é. Segundo o ponto de vista divino, tem que ter pena de morte. Tem ou não tem? Não é de qualquer maneira, mas tem que ter. Porque geralmente eles falam que quem vai morrer é o pobre. Né? Não, mas Deus está mandando ser um julgamento justo. Não é? Porque Deus, ele se agrada da justiça. No entanto, diante de Yud Revavirê, não é o padrão humano que define a justiça, pois a justiça humana é trapo de imundícia, como nos é revelado em Isaías 64:6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Aí, ó. Então, a nossa justiça não vale nada. Ah, Rafael, mas nós temos que ter justiça. Temos, mas a nossa justiça diante da justiça de Deus é farrapo de imundícia. Olha aí, ó. A Bíblia é clara, tanto os perversos, violentos e maus, quanto os bonzinhos, segundo o critério humano, estavam em desobediência aos mandamentos do Senhor. Então não basta eu ser só bonzinho, não basta eu só sentar na cadeira de uma igreja, não basta eu só dizer que estou lendo João, não basta, eu tenho que pautar a minha vida segundo os mandamentos divinos. Senão, não adianta. Yeshua falou: aquele que me ama é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A pergunta é: qual é a vontade do Pai que está no céu? Tinha um pastor ministrando e falou sobre isso. Eu perguntei para ele: mas qual é a vontade do Pai que está no céu? Ele não me respondeu. Porque, na verdade, eles não sabem. Eles não sabem que a vontade do Pai é obediência ao mandamento dele. Amém? Então, eu tenho que pautar a minha vida segundo o mandamento de Deus. Quando eu estou vivendo o meu cotidiano, eu tenho que conhecer as Escrituras e perguntar o que Deus manda eu fazer nessa situação ou naquela situação. É isso que eu tenho que fazer. Porque você faz isso constantemente com a lei humana. Se você, quando está na rua, quando o sinal vermelho acende, o que você faz? Você para. Isso é uma lei. Quando está verde, você atravessa. Eu que estou de carro, eu vejo vermelho, eu paro. Porque está verde para o cidadão passar. Se eu passar e atropelar alguém, a lei vem. Então eu penso, o que eu devo fazer? Ah, eu devo parar. Ó. Então nós temos que fazer isso com a lei de Deus. O que Deus falou para eu fazer nessa situação? Ah, Deus falou para fazer isso. Então faça. É assim que funciona. Ah, mas como é que você vai fazer se você disse que a lei de Deus acabou? A lei de Deus acabou, então não tem um parâmetro nenhum. Que parâmetro que eu tenho? Só a misericórdia. A bondade que não se alinha à obediência é apenas aparência humana, viu, gente? Não adianta nada. Ah, eu sou bonzinho,
mas não quero saber nada do mandamento do Senhor, não. Eu sou bonzinho, sou suficiente. Beleza, isso não vale nada diante de Deus. A justiça que ignora o mandamento do Senhor é pura vaidade. E o de reviver não julga pelas aparências ou pelas intenções humanas, mas pela fidelidade à sua palavra e a seus mandamentos. E naquele tempo, a terra estava corrompida e cheia de violência. Por isso todos, exceto Noé e sua família, foram considerados justos. Somente. Olha só que coisa. É sinal que Noé ensinou aos seus filhos, a esposa de Noé ensinou os filhos, e as esposas concordavam com os filhos. Senão elas também não entrariam na arca. Senão elas seriam tragadas pelas águas. Mesmo os que pareciam bons aos olhos dos homens, estavam longe da vontade divina. O juízo veio não apenas por maldade explícita, mas por uma geração inteira que rejeitou a obediência ao Criador. Por isso pergunto: no seu coração você se considera uma pessoa boa? Você faz mal a alguém? Geralmente você vai dizer que não, não é? E às vezes não faz mesmo. Mas eu te pergunto, tu lê a Bíblia? Tu conhece o que Deus quer? Porque Yeshua falou, aquele que me ama é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E o que o Pai quer que tu faça? Ninguém sabe. Não sabe porque não lê mandamento. Não sabe o que Deus quer. Muitos até ajudam o próximo quando pode. Você ajuda quando pode? Você tenta ser correto o tempo todo? Tem muita gente que tenta. Muito bem, você acabou de descrever exatamente como eram as pessoas boas que morreram no dilúvio. Agora, honestamente, quantas vezes você lê a palavra de Deus? Não estou falando ler um salmo, não. Estou falando buscar a compreensão do que está escrito. Uma coisa é eu abrir a Bíblia, ler o salmo na hora do desespero, até tem texto aí que fala, palavra para quando está angustiado, palavra para quando está enfermo, palavra ao acordar. Não estou falando disso não, meu irmão. Eu estou falando de você mergulhar nas escrituras para compreender aquilo que Deus está falando. É diferente. Não adianta eu abrir a Bíblia no desespero, tem gente que deixa até no carro, já vi muitos, e fica lá no Salmo, aí está no desespero, lê o Salmo. Pô, não adianta, meu irmão. Isso não é uma mágica. Isso é um instrumento de mudança do interior do homem. Não é para que eu leia na hora do meu desespero. Na hora do desespero, eu já tenho que estar com ela no íntimo do meu coração. Senão, não vai adiantar. O que a palavra diz? Escrevi a palavra em meu coração para não pecar contra o Senhor. Aí lê aqui na mente, pronto, já li, leu nada. Você não compreendeu? Você tem que compreender. Quantas pessoas eu já vi dentro da igreja que não compreendem, nem abrem a Torá. Nos milagres, tudo bem, né? Porque milagre é bom, né? O milagre é bom. Mas por que chegou aquele milagre? Aí não fala, né? Porque tem obediência aí no meio. Porque Deus não coaduna com desobediente. Deus, ele anda com obediente, contrito de coração, arrependido. Deus anda com esse, Deus faz milagre. Deus tem prazer na vida do justo. Deus não destrói o justo. Não é? Então, mesmo os que pareciam bons aos olhos dos homens estavam longe da vontade divina. O juízo veio não apenas com a maldade explícita, porque nós temos esse mal. A gente acha que ruim é só a prostituta, é só o adúltero, é só o bandido. Não, mas nós também somos. Nós também somos. E se nós, dentro da nossa bondade humana, não estivermos andando segundo a vontade de Deus, nós também seremos levados. É simples assim. Você ajuda o próximo, perdão. Agora, honestamente, quantas vezes você lê a palavra de Deus? Você conhece verdadeiramente as promessas de Yud Revaverê quanto à nossa vida? Quantos não conhecem dentro da igreja? Isso é um absurdo.
O cara está dizendo que vai morar no céu. De onde ele tirou isso? É sinal que ele não conhece. É sinal que ele precisa mergulhar nas Escrituras e compreendê-la como ela é. O outro não sabe nem o que acontece quando morre. Que, que, que tipo de obediência ao Pai é essa? Eu nem leio nada, Torá. Menosprezo a palavra de Deus. Não, mas Jesus acabou com isso tudo. Quem disse isso? Quem foi que ensinou isso à igreja? Que Yeshua morreu e cravou a lei no madeiro? Quem ensinou essa estupidez? Aí é fácil, né? Eu vou na igreja com a Bíblia na mão, eu vejo muito, isso me dá uma tristeza. Sabe o que parece? Parece, é, a Bíblia diz que a mulher bonita e indiscreta é como um diamante no focinho de um porco. Não fala isso? Pois é pérola, né? Eu falei diamante, mas dá no mesmo. É precioso. Então, é como uma pedra preciosa no focinho de um porco. É a mesma coisa, tu anda com a Bíblia na mão, não lê nada, é igual uma pérola no focinho de um porco, não adianta nada. O porco vai desprezar. Vai desprezar. Você sabe, até eu falei de porco aqui, eu lembrei de uma coisa. É, tem muita gente que questiona por que Yeshua deixou aquele demônio entrar nos porcos, né? Eu estava meditando nisso, gente. Olha só. Vou fazer uma pergunta para você. O animal tem senso do bem e do mal? Não tem, tem? Não tem. Eu pensei nisso hoje. Não tem, não. O ser humano tem? Então, se o ser humano tiver endemoniado, mesmo ele endemoniado, o demônio fica ali incitando ele, mas ele, quando ele ainda tem consciência, ele retém as coisas, não retém? Quando os demônios entraram no corpo, eles suicidaram. Sabe por quê? Porque o demônio só tem coisa ruim. E o animal, ele não tem o quê? Capacidade de distinguir o mal do bem. Então, o que ele fez? Fez o mal que estava nos demônios e se suicidaram. Amém? Porque o demônio ia querer que os porcos suicidassem, ia. Porque ele não anda atrás de um corpo, porque ele não fica em lugares áridos, não é? Ele ia querer que o porco retesse. Só que o animal, ele não vai reter, porque ele vai fazer aquilo que está dentro dele. E o que era expresso daqueles demônios? Que eles eram ruins. Então eles suicidaram. Não tiveram capacidade de discernir, não é? O mal do bem. Amém? Eu fiquei meditando nisso. Mas esquece isso. Agora não dá mais. Agora não dá mais. Mas eu fiquei pensando nesse negócio. Pois é. A Bíblia não fala por quê, mas eu não erro se eu ficar pensando, né? Porque o animal não retém, o animal não pensa assim, não, esse negócio que está dentro do meu coração é ruim. A gente pensa, não pensa? Tem um negócio ruim, a gente fala, não, isso aí não está legal, não, é ou não é? Nós somos do Senhor, vamos até orar, Senhor, tem misericórdia disso no meu coração. Agora, um animal, não. Se veio o mal para dentro dele, ele vai fazer o mal, entendeu? Aqueles demônios iam matar todo mundo. Então, os porcos suicidaram, é isso que eles tinham. Entendeu? Amém? Glória a Deus. Então, quantas vezes você lê a palavra? Você conhece verdadeiramente as promessas de Yud e Revavirê para a nossa vida? Gente, a maioria da igreja não conhece. Fica só na superficialidade. Você orou a Deus, você ora a Deus com frequência? Jejua, e Yeshua falou para jejuar e orar, sem cessar. Você sabe exatamente o que Deus espera de você? É uma pergunta. Se você entrar na igreja e perguntar, será que as pessoas sabem? O que Deus espera de nós? E se Yeshua voltar agora? É igual o dia de Noé. Será que a gente vai com ele ou seremos mortos? Ele vai matar, porque ele falou igual o dia de Noé. Vai matar muita gente. Quem não é, vai matar. Vai morrer gente. Vai sobrar pouca gente na terra quando Yeshua voltar. Será que a gente vai arrebatado ou a gente
Está todo mundo achando que a igreja inteira, eu vejo aquelas figuras na internet, aquele monte de gente subindo. Gente, vai nessa. Vai nessa mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Você compreende a importância dessas perguntas? Elas são importantes. Existe hoje, nos nossos tempos modernos, uma ilusão. Eu sou uma pessoa do bem. Eu já escutei muito isso. Só que hoje estamos em uma época pior que a época de Noé, gente. Pior. Nós estamos pior que Sodoma e Gomorra, gente. Homem casando com homem, mulher casando com mulher. Filho matando pai e mãe. Está cheio no mundo. Estamos pior do que a época de Noé, pior que a época de Sodoma e Gomorra. Eu poderia afirmar que hoje está até pior que as cidades de Sodoma e Gomorra, que foram subjugadas pelo juízo justo de Yud Revavirê. Na época de Noé, o povo ainda não tinha todas as advertências que temos hoje através da Bíblia. Eles não tinham tudo que nós temos hoje, não, gente. É pior para nós. Não é pior para eles, não, é pior para nós, porque nós temos a Bíblia aqui. E o cara ignora mais da metade da Bíblia. Não, gente, isso aí não precisa ler, não. Lê João, ele ignora, ele acha que isso aqui tudo é histórico. O alerta é toda a palavra. Não é só João, não é só Lucas. O alerta é tudo, porque o que está em Lucas, o que está em João, é fruto daquilo que está lá atrás. E para você compreender, você tem que compreender o que está lá atrás. Existem coisas que nem aconteceu ainda lá atrás. E quantas pessoas na igreja estão lendo? A gente vai em culto aí, é pregação do evangelho, é para pregar o evangelho. Mas você precisa compreender toda a verdade. Como é que você vai compreender toda a verdade se você não lê, se você não busca? Não é ficar, vai na igreja, ouve uma pregação, fala assim, foi rema. Cansei de ouvir isso. Aí no outro dia não é rema. E uma vez eu perguntei, o que é rema, meu irmão? A rema é porque me tocou. Ué, e a outra não foi rema? Mas a palavra de Deus é viva e verdadeira. Como é que a outra não é rema? Não. Rema é quando toca a gente. Essa me tocou. Aí no final de 10 anos, uma época é rema, outra não é rema, quando você conversa com ele sobre o evangelho, parece um negócio todo desconecto. Porque o que é rema ele guardou, o que não é rema ele não guardou. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não sei de onde tiraram isso. Isso é um absurdo. Naqueles tempos, eles não tinham as informações que temos hoje. E você continua achando que ir ao trabalho, pagar as contas, ser um homem, uma mulher de bem, ser gente boa, não roubar, não fumar, não beber é suficiente. Porém, nada disso salvou aquela multidão lá no dilúvio. Nada disso vai salvar você. Existe uma coisa que vou lhe dizer, e talvez você não queira nem ouvir, ou talvez nunca ouviu. Vou dizer a você, presta atenção. Eu acho que vai chocar você. Satanás gosta de pessoa boa, que ignora e o de revaler seus mandamentos. Ele ama. Ele ama, porque ele sabe que a pessoa não vai ser salva. Ele sabe que ele vai conduzir essa pessoa ao inferno. Ele sabe disso. Ele ama a pessoa boa. Até nós amamos, não amamos? Pessoa boa. Só que isso não é suficiente para a salvação. Porque essa bondade é segundo o que nós vemos, o que nós achamos. E a justiça do homem é farrapo de imundícia. Estava aquela mulher batendo no peito, bem-aventurados peitos de mamasse, não é? E virou e falou, como tu é bom. O que Yeshua falou? Bom? Bom é o Pai que está no céu. Então isso já eliminou esse conceito bondoso nosso. Meu. Isso não é suficiente. Nós temos que ser bons? Temos. Mas isso não é suficiente para a salvação. Isso é também, olha só, Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. E que obras são essas? Tem que conhecer o mandamento.
Quando a palavra está falando de obra, está falando de obra de mandamento. Mas criou-se um negócio, nós somos salvos pela fé e fim de papo. Não é fim de papo isso. Paulo não falou isso. A Bíblia não fala isso. Se você lê com atenção, ela não fala assim. Ela fala que nós somos salvos, sim, pela graça. Mas se salvo pela graça anulamos a lei? Não, antes estabelecemos ela. A graça é um mover de Deus em nós para nos levar à obediência de mandamento. Isso é que é graça. Não é para você ficar, não, Jesus sabe que você é pecador mesmo, ele não liga não, o que tem? Ele sabe que você é pecador, então pô, vai nessa força aí para você ver quando você vai parar. Vai nessa para você ver. Isso não é brinquedo não. Então, Satanás gosta de pessoas boas que ignoram a Yud e seus mandamentos, pois elas confiam em suas próprias justiças. Ele ama esse tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque as pessoas boas se acham superiores por sua bondade. Eles confiam em sua própria justiça e Yeshua disse uma coisa lá em Marcos 2,17. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que são doentes. Eu não vim chamar a justos, mas sim a pecadores ao arrependimento. Então já matou o bonzinho. Nunca o bonzinho vai alcançar salvação. Se não mudar isso dentro do coração, Yeshua nem vai até ele. Porque ele veio para aqueles que compreendem que são pecadores e que precisam da ajuda dele para sair desse estado. É isso que ele está falando, hein? Porque aquele que se julga bonzinho, ele nem chega perto. Ele está dizendo, eu não vim para esses. Tem gente que não presta atenção nisso. Se eu estou doente e digo que não estou doente, eu vou a médico? Não. Não tem pessoa que faz isso? Está toda troncha lá, não, que médico, nada teu nada não. Pois é, o médico não vai até ela, vai? Pois é. É a mesma coisa se eu digo, não, eu não tenho pecado nenhum. Eu, eu, eu pago meus impostos, eu vivo só com a minha mulher, não adultero, trato meus filhos bem, vou para o trabalho, volto para casa. Eu sou muito bom. Não tenho pecado, sou legal, não fiz mal a ninguém. Se faço mal a mim. Bom, você nunca vai encontrar Yeshua, porque Yeshua não gosta de pessoas assim. O diabo gosta, Yeshua não. Yeshua gosta daquele assim, Senhor, eu sou um miserável. Paulo não falou? Miserável homem que sou. Ó, esse Deus gosta. Quando você toma consciência que tu é um pecador e que você não tem como sair desse estado senão por ajuda do Filho de Deus, esse ele estende a mão e te tira da situação, te tira do pecado e bota os seus pés sobre a rocha. Agora o bonzinho, meu irmão, o bonzinho vai ser como nos dias de Noé. E isso é perigoso porque pode ser nossos pais, irmãos, amigos, filhos, que se acham legais. E isso é muito comum, mais comum do que nós imaginamos, fora e dentro da igreja também. Você quer ver uma coisa? Ó, a pessoa vai infelizmente é isso, vai no domingo e se sente justificada porque foi no domingo, pronto. Esse vai ser condenado, você pode ter certeza. Pois é, vai ser condenado, você pode ter certeza disso, eu não estou brincando. Você pode ter certeza disso. O cara vai lá, com a Bíblia na mão, o pastor fala lá, agora nem é pregação mais, é palestra. Dá a palestra, o cara lê lá, tá bom, sabe? Bota a Bíblia para trás, faz uma social maneira, come uma pipoca, né, junta com o Jó, come uma pizza, vai para casa dormir, e o resto da semana. Você vai ser condenado, meu irmão. Isso não é brinquedo. Isso não é brincadeira. Eu vou ver, ele usa uma metáfora nesse texto simples e profunda. Assim como o médico é necessário para os doentes, ele veio para aqueles que reconhecem sua condição espiritual de pecadores, aqueles que são quebrantados, aqueles que se consideram perdidos, os pecadores. Não veio para os que se acham justos,
mas para os que sabem que precisam de cura interior, de cura da alma. Quantos de seus amigos leem a Bíblia? Quantos de seus parentes trabalhadores buscam Deus da verdade? Quase nenhum deles. E isso é exatamente como Yeshua falou, como nos dias de Noé. Se ser uma boa pessoa é suficiente, por que que Yud Revavirei enviou seu filho para morrer cravado em um madeiro? Gente, se a grande maioria é boazinha, para que Yeshua ia morrer? Em vão, porque todo mundo é bonzinho, o cara é legal, ele não faz mal a ninguém. Ah, não, o bandido mata ele, claro. Mas o bonzinho não. Não precisa de Deus, o bonzinho. Mas, de fato, Yeshua não veio para ele, né? Como se Yeshua não viesse para ele. Se ser bom humanamente falando é suficiente, por que Yud Revavirê deixou as Sagradas Escrituras com todas as instruções para nós? Pô, se eu sou bonzinho, por que ele deixou a Bíblia para mim? Você está entendendo, gente? É porque esse bonzinho meu não está valendo, está vencido. Se bondade humana fosse suficiente, não haveria um juízo final, haveria? Por que Deus vai trazer um juízo final? As pessoas morreram no dilúvio porque ignoraram a única porta de salvação da época, a porta da arca, e ela estava aberta. E hoje, da mesma forma, muitos estão ignorando a única porta disponível à salvação, Yeshua. Não é à toa que Yeshua falou em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem em nome dele. Shabbat Shalom. Medite nisso.